Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Hoje, estreando com um horário novo, estamos aqui às 23 horas e 30 minutos, aqui nos 95.7 FM, Rádio Mundial, que acredita na vida, que é o antigo slogan, e também o novo slogan, que é a Rádio da Nova Era. Então, queridos ouvintes que estão me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz. Eu sou um comunicador aqui da rádio que já está há aproximadamente uns 15 anos aqui com o programa Caminhos da Consciência e procuro, através da minha possibilidade, nos 20 e poucos minutos que temos, trazer para você uma possibilidade de uma conexão com o verdadeiro sentido do que chamamos de espiritualidade, que inclusive é o tema do nosso programa de hoje, que seria o resgate real da espiritualidade, que acaba se refletindo de uma forma ou outra no que nós chamamos de autoajuda. Então vamos entender como isso pode ocorrer de acordo com o momento que você está passando, como que pode ocorrer essa reconquista. Hoje nós estamos num momento muito pesado da humanidade, onde nós observamos claramente as transformações que são necessárias para um novo ciclo, para um novo porvir. Então tudo que está desgastado, tudo que está falso, tudo que não possui um real valor em relação a esse renascimento necessário da humanidade, cai e rui como castelo de cartas. Aí que vem o propósito dessa reconquista da espiritualidade que está em todos nós. Então eu, Newton Schultz, aqui com vocês, em todos esses programas que serão veiculados agora, às 23 horas e 30 minutos do sábado, eu vou procurar estar em companhia com todos que entrarem em sintonia comigo, para desenvolver temas associados a essa reconquista, a esse trabalho fantástico que é o ser humano se religar novamente à espiritualidade. Aí que nós temos o próprio termo, como nós já sabemos, que religião vem do termo de religar, ou ligar novamente ao que nós já temos como origem, que é essa luz divina que está dentro de nós. Uma primeira coisa, isso eu já falo em muitos dos meus programas, mas é sempre bom firmar, principalmente nessa estreia, é que tudo que nós passamos na nossa vida, que geram problemas, que geram desafios, que geram desequilíbrios, e isso acaba gerando tristezas, melancolias e todos os desequilíbrios da nossa alma humana, sempre o verdadeiro sentido da reconquista, desse religar que eu comentei com vocês, está dentro de nós. Todos os grandes mestres da humanidade, independente das religiões que sejam professadas, em nome do que eles representaram como trabalho divino aqui na face da Terra, todos sempre deixaram que este dínamo, que esta energia de voltar para o nosso equilíbrio e para a nossa harmonia está dentro de nós. Muitas vezes necessitamos, através das nossas necessidades, de acordo com os desequilíbrios que passamos, nós necessitamos uma forma de enxergar isso melhor e procuramos terapias, procuramos muitas vezes as próprias religiões, etc. Isso é válido, não tenha dúvida que é válido, mas saliento para vocês, se não existir uma verdadeira consciência do que existe dentro de nós, como força ou dínamo, como eu já citei, para superar essa energia, esse desequilíbrio possivelmente pode voltar, porque a cura ou a terapia, que terapia vem de teraf, ou representa cura ou curador, isso tem que vir primeiro de dentro de nós. Então todos os milagres, todas as possibilidades da reconquista do equilíbrio, independente do que você estiver passando, está primeiro dentro de cada um de nós. Daí que você observa que todas as religiões, todas as culturas, todos os panteões, eles falam, independente da origem, seja no Extremo Oriente, seja na Europa, ou mesmo aqui nas Américas, que representam o continente mais novo de toda a história da humanidade, todos eles se apoiam numa verdadeira sabedoria das idades, onde nós tivemos expoentes que acabaram gerando religiões que estão associadas ao seu nome. O Cristo em relação ao cristianismo, Buda em relação ao budismo, o próprio hinduísmo, que teve como um dos seus expoentes o próprio Krishna. Então todas as religiões, todas elas, sem exceção, tiveram
o impacto direto de seres divinos, seres que são enviados do céu para trazer para a humanidade essa reconquista que nós estamos falando aqui. Daí que nós temos vários aforismos que dizem que nós somos feitos de pó de estrelas. E essas estrelas, que sempre deram para a humanidade uma forma de observar, de criar sonhos, de nós termos estrelas guias, etc., representam, através do firmamento, uma energia professada por esses grandes seres que vêm, que se doam para a humanidade para a renovação do verbo. Que verbo é esse? Quando nós falamos que o princípio de tudo foi o verbo, nós estamos falando da emissão direta da energia de Deus como fonte criadora. Mas Deus, assim como tudo na vida, possui os seus emissários. Anjo quer dizer emissário. Então todos esses seres que vieram trazer essa renovação do verbo, como eu já citei 3 como exemplos de expoentes que todo mundo conhece um pouco da história deles, o próprio Cristo, o próprio Buda, o próprio Krishna, eles vieram como emissários, como verdadeiros anjos dessa fonte criadora, para trazer a renovação do verbo. Então nós precisamos entender, nesse primeiro momento, que todas as religiões, independente de nós já tivermos tido problemas com elas em relação ao verdadeiro conceito do que elas professam, aí operou o quê? O nosso lado pessoal, porque tudo na humanidade, tanto no seu princípio manifestado como também imanifestado, trabalha um princípio hermético que é o princípio da polaridade. O princípio da polaridade nos indica que se existem luzes, existem sombras. E ao mesmo tempo, ao contrário, se existem sombras, existem luzes. Então essas religiões, essas verdadeiras adorações associadas a um culto ou uma filosofia, elas têm um lado belíssimo, mas esse lado belíssimo precisa ter a ressonância da nossa vibração interior. Então é aí que vem o escopo do nosso programa, da nossa ideia, que seria esse verdadeiro religar. Então, independente da sua religião, independente do que você acredita, se você necessita de uma verdadeira autoajuda, primeiro é necessário um exame, ou mesmo uma análise da energia que está dentro de você. Hoje o que você acredita, hoje o que você se conecta, está fazendo com que realmente você evolua? Porque nós precisamos entender o seguinte: existem 2 pontos que sempre estão associados a uma religião. O primeiro ponto é o conhecimento que ela professa. O conhecimento representa a filosofia dos seres que estão associados a ela, esses verdadeiros emissários que eu citei. Um exemplo do cristianismo, que é uma religião muito professada aqui no nosso país, Brasil, e também no mundo, obviamente. Se nós pegarmos, ela se baseia nos ensinamentos do Cristo. Então nós precisamos firmar primeiro dentro de nós se todos esses ensinamentos, como eu estou citando como exemplo aqui o cristianismo, se os ensinamentos do Cristo, eles estão fazendo uma verdadeira vibração em relação ao nosso ser. Então peguemos alguns dos ensinamentos desse grande ser e vemos se nós conseguirmos aplicarmos na prática. Aí a religião pode potencializar esse valor dentro de você. Se esses valores dados por esses grandes seres, que sempre vêm para a humanidade se doar, trazer um verdadeiro conhecimento, aí vem o outro prato da balança. O outro prato da balança é a amorosidade, representa o altruísmo, a verdadeira parte da fraternidade. Então esses 2 pratos da balança juntos, o conhecimento e o amor, o conhecimento colocado em prática, se tornando saber, e o amor sendo matizado por uma verdadeira fraternidade, surge o caminho do meio, que esse caminho do meio é a grande lei divina, não a lei dos homens, a lei divina. Então esta lei divina representa que você formou em ti o verdadeiro sentido da ressonância do que representa a espiritualidade. Então poderíamos colocar um aforismo aqui que eu estudo no meu colégio iniciático, né? Que depois no final do programa eu vou falar um pouquinho sobre ele. O ser humano tem que aprender a trabalhar o amor tendo conhecimento do que ele representa, e o conhecimento
que ele aplica em todas as áreas da sua vida, tem que estar junto do altruísmo e do amor. Então, saber porque ama e amar porque sabe. Então, este verdadeiro sentido, quando ele está sendo vibrado dentro de nós, independente da experiência que nós estamos passando, nós estamos prontos para despertar essa verdadeira lei dentro de nós. Então, todos os seres humanos, eu me incluo, obviamente, no meio, porque eu sou um ser humano também, quando nós passamos os nossos desafios, quando nós passamos determinados desequilíbrios que nos afetam demais, podendo ocasionar uma falta de amorosidade ou mesmo uma falta de conhecimento do porquê estamos passando por isso, é porque nós estamos desconectados com essa lei que é o fiel da balança. Então a minha dica aqui como irmão de todos vocês que estão me acompanhando agora, quando você estiver em relação a algum desequilíbrio, seja qual for em relação à sua vida, procure questionar esses dois lados ou esses dois pratos da balança para que você consiga uma reconquista real dentro de você. Primeiro, observe se você tem conhecimento do porquê você está passando isso. Aí que os orientais chamam isso da lei do karma. A lei de uma energia que nós nos carregamos através dos nossos atos e automaticamente ela deverá ser descarregada. Esta mesma lei do karma, mais mística, colocada pelos orientais, ela pode ser explicada por Isaac Newton na sua terceira lei. Tudo tem uma causa, tudo tem uma lei e tudo possui um efeito. Então, se você está passando essa experiência, é porque você está associado energeticamente com ela. Então, o que propiciou você passar este desafio que você está passando agora? Então, é necessário uma análise, é necessário uma reflexão consciente, aonde precisa existir inicialmente uma responsabilidade da nossa parte em relação a esse desequilíbrio que nós estamos passando. Então este seria um dos primeiros passos da espiritualidade no sentido dessa reconquista, que nós podemos chamar de consciência. Então o que causou isso que você está passando? Por que que determinada situação, que agora eu me encontro desequilibrado, eu não consigo ter uma visão? Então aí que vem o recolhimento, vem o momento de você procurar ter um equilíbrio mínimo da situação e estudar qual foi a causa que originou essa conexão. Novamente digo, se você está passando esse desequilíbrio com uma energia de causa, que através de uma lei maior se torna um efeito, é porque você está associado a ela, você gerou um enlace energético com ela e com isso você está passando o desafio. Vamos citar alguns exemplos. Se você está passando um desafio associado à parte financeira, de repente você está com um problema financeiro que você não consegue pagar as contas e etc. Por que você se encontra nessa situação? É aí que vem esse primeiro prato da balança. Por quê? Normalmente nós, todos nós, sem exceção, novamente digo, me incluo no processo, quando a gente passa o desequilíbrio, quando nós temos algum envolvimento com alguém de acordo com o que nós estamos passando, um exemplo, a pessoa está sem emprego, ela vai culpar o governo, ela vai culpar a política, ela vai culpar os empresários. Será que ela está pronta para exercer uma função que vai fazer com que ela esteja associada a um bom emprego, onde ela pode ter uma remuneração e equilibrar essa parte financeira? Então, gente, é necessário cultura, é necessário esforço pessoal para que a gente consiga entender todos os fatos, vamos colocar como uma energia mental, que nos ofereça conhecimento do porquê nós estamos passando esse desequilíbrio. Novamente digo para afirmar esse conhecimento deste primeiro passo. Se você está passando um desafio, se ele chegou a você, porque de uma determinada forma você está associado à energia que acabou, que nós chamamos de causa, que acabou originando esse efeito. Então pare.
Sossegue um pouco a sua mente. Reflita o porquê você permitiu, o porquê você se associou a essa energia para você estar com este ponto mal resolvido dentro de você. Agora vem o segundo ponto, o segundo prato da balança para que surja o verdadeiro sentido da conexão espiritual, que vou falar um pouquinho sobre ela, que seria o lado da aceitação. Aí vem o lado do amor. Vou citar novamente esse grande ser que eu comentei, que é o próprio Jesus, ou Cristo. Enquanto os romanos, a um determinado momento, que foi o final da vida física desse ser, onde ele foi crucificado, os romanos, por falta de conhecimento, eles crucificaram esse ser, por nenhum momento o Cristo perdeu a sua amorosidade. Então, naquele momento que estava extremamente difícil para ele, porque ele tinha um corpo físico, ele falava: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que eles fazem. Novamente, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, nesse sentido, antes de despertar a aceitação do que ele estava passando, o próprio Cristo, que era um Bodhisattva, no sentido da nomenclatura hierárquica, que Bodhisattva representa um corpo da luz mais prístina e mais sublime que existe, ele sabia, ele tinha o conhecimento do que ele iria passar. Tanto é que ele chega na Santa Ceia e ele fala para Judas: vá e faça o seu trabalho. Porque ele sabia que isto iria acabar no que foi o deicídio do Gólgota, ou a morte da divindade com a sua crucificação. Então, primeiro ele teve o conhecimento. E quando ele passou, que ele entrou diretamente no problema como um efeito, ele trabalhou esse conhecimento junto da amorosidade, pedindo para o Pai, o grande Criador, que perdoasse todos aqueles seres que, por falta de consciência, estavam fazendo a morte da divindade aqui na face da Terra. Então, queridos ouvintes, eu complemento esse ensinamento maravilhoso do Cristo agora com Buda, Siddhartha Gautama, que está associado ao budismo, trabalhando sempre o equilíbrio, a paz. Siddhartha Gautama colocou num de seus ensinamentos que não existe bem e mal, existe o conhecimento e a ignorância. Vou repetir: não existe bem e mal, existe o conhecimento e a ignorância. Então, todo mal produzido, que gera os nossos desequilíbrios, que acaba gerando tudo que nós passamos como desarmonia, que gera sofrimento, sensação de fracasso, angústia, representa uma energia que falta conhecimento em relação a isto, junto com a amorosidade ou a aceitação do que você está passando. Então, como é que eu faço para despertar esse caminho do meio, que representa a verdadeira espiritualidade? Esta é a autoajuda verdadeira. Esse resgate da espiritualidade tem que partir primeiro dentro de nós. Então, peguemos novamente o ensinamento desses grandes seres. Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, se nós pegarmos o Cristo como esse exemplo, ele trabalhou o amor. Se Buda falou: não existe bem e mal, existe conhecimento e ignorância, ele coloca a ignorância não no sentido de ofensa, ele coloca a ignorância como falta de conhecimento, que vai acabar gerando o mal, que nos gera um sofrimento. Então é necessário uma pausa, uma reflexão, independente de qualquer coisa que você esteja passando, que você esteja com desafio, para você acordar. Novamente repito, o verdadeiro dínamo de todos os milagres que estão associados a situações que parecem incabíveis para um ser humano se superar, primeiro está dentro de cada um de nós. Então trabalhe o conhecimento, procure pesquisar por que você chegou nessa situação, observe os pontos falhos dessa energia causadora que está dentro do seu ser, porque muitas vezes as energias desarmônicas ou desequilibrantes, ou os desafios que chegam a nós, na verdade, eles representam uma forma de nós nos aprimorarmos. Então representa, como dizem os grandes alquimistas da humanidade, que nós precisamos, para atingir a pedra filosofal,
primeiro burilar a pedra bruta. Então a pedra bruta somos todos nós em relação a todas essas forças. Então é necessário uma pausa, uma reflexão, para que você entenda todas as energias causadoras que foram originadas não só por terceiros ou segundos, mas primeiro por você que se permitiu estar numa determinada situação, para que através dela você tenha a plena condição de compreender os pontos falhos, de compreender aonde você errou. Daí que vem esse ditado fantástico, que errar é humano, mas errar uma vez. Nós erramos muitas vezes 2, 3, 4 ou mais vezes, porque a gente não trabalhou esse conhecimento. Então é necessário uma autorresponsabilização da nossa parte, para que a gente consiga entender onde estão os pontos falhos e com esses pontos falhos corrigi-los. Se você não consegue um emprego, é porque você não tem esse dínamo do emprego que você procura, que muitas vezes no desespero pode ser qualquer coisa e isso não é bom. Um emprego verdadeiro, um emprego que vai fazer com que você trabalhe de uma forma maravilhosa. Vejam esse ditado agora que eu li pela primeira vez, do mestre da sociedade que eu pertenço, que é o professor Henrique José de Souza. Infeliz da humanidade que fez do amor um pecado e do trabalho um sacrifício. Vejam que bonito isso. Então procure novas qualificações, procure se aprimorar em relação à proposta que você coloca, isso é conhecimento, isso em relação, você pode colocar também com os relacionamentos afetivos que temos. Será que você está preparado para uma energia causadora verdadeira, com conhecimento do que é estar no relacionamento? Depois disso, você entra na parte do amor, que é o exemplo do que o Cristo falou, que Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que eles fazem. Complementando, sem ousadia, Buda colocou que é necessário o conhecimento em detrimento da ignorância. Então precisa existir amor, precisa existir alegria, precisa existir fraternidade. E ela primeiro tem que ser formada dentro de você. Se ela não for formada dentro de você, essa fraternidade que eu citei, você não está pronto para que o verdadeiro sentido da espiritualidade, onde você tem o amor do seu coração e os valores mentais em perfeita harmonia, essa lei como fiel da balança, ou o verdadeiro sentido espiritual de uma alma burilada e principalmente consciente das experiências, isso não se manifesta. O que gera ideias maravilhosas que dão a saída ou a luz daquilo que você não estava conseguindo observar e originam também, muitas vezes, uma sensibilidade superior que pode lhe dar intuição para que você saiba escolher de uma forma mais certeira. Então, novamente digo, essa verdadeira reconquista, ou esse resgate da espiritualidade está dentro de você. Você, se está reencarnado, você é representação desta lei maravilhosa, desta lei que nós chamamos de uma forma extremamente comum como seres humanos, que é a espiritualidade. Então é necessário disciplina, superação e principalmente consciência. Com muita amorosidade, com muito altruísmo, aí você gera dentro de você uma vibração fantástica, uma vibração de aceitação de que você é responsável pelo mundo que você cria. Queridos ouvintes, agora nesse último minuto e meio que eu tenho aqui do programa, eu gostaria de divulgar um caminho que eu sigo, que é um caminho que está aberto a todos vocês, que vocês podem participar. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose há 20 anos, é uma sociedade iniciática que busca, através do conhecimento passado, justamente trabalhar esse equilíbrio, essa energia da nossa alma voltada a pensamentos, sentimentos, para que você compreenda quem você é como ser que possui uma alma, para conseguir acessar essas realidades espirituais. Você está a fim de conhecer um pouco mais sobre a minha sociedade? Envie um e-mail para a minha equipe. Vou passar o e-mail agora. equipe@newtonschutz.com.br equipe@
newtonschutz.com.br. Você vai falar, poxa, o Newton Schutz é difícil. Se você fizer uma busca com o meu nome no Google, vai aparecer muita coisa. Então, basta ali para você ter o complemento correto. Então, é equipe@newtonschutz.com.br. Lá você fala onde você está, a sua localidade. Você pode até fazer online, independente de onde você estiver no planeta. E minha equipe irá auxiliar vocês para o ingresso nessa sociedade, que é uma sociedade altruísta. O que é cobrado ali é um custo muito pequeno, que eu nem vou falar aqui. Procure se informar mais. Então é isso, queridos ouvintes. André aí no comando do som, agradeço sempre, grande mano, há muitos anos, gosto muito dele, obrigado pela força. E a todos vocês que me acompanharam nessa estreia, espero que vocês tenham entrado em sintonia comigo. Que os Budas da Era de Aquário, que são seres iluminados que existem, não tenham dúvidas disso, nos acompanhem, agora e sempre. Até o próximo programa.